Nasci no Brasil, né? Eu tenho um nome holandês, sou paulistano, nasci em 55. Em 67, eu tinha 12 anos, meus pais voltaram para a Holanda. Para mim era a primeira vez, mas para eles foi um regresso, né? Ficaram 20 anos no Brasil. Então eu cheguei na Holanda totalmente brasileiro, sem saber ler e escrever holandês, e fui parar numa sala de aula já em 2 semanas, sozinho, que eu fui antes que meus pais foram para a Holanda. E então comecei a aprender a me virar. Me formei em 79, em dezembro, e em março de 80 eu voltei para o Brasil, porque meu sonho era voltar para cá, né? É o que eu falo, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, apesar dos problemas e tudo isso. E na realidade eu comecei na área farmacêutica porque eu queria voltar para o Brasil. Não tinha nenhum, podia ser outra empresa também, mas a empresa farmacêutica que quis me trazer para cá. Eu saí do Brasil várias vezes e fui e voltei, eu fui subindo em várias posições. Em 96 eu fui para o México, já estava numa empresa alemã que se chamava Schering. E eu fiquei lá 6 anos e voltei para cá em 2002. Quando eu comecei na Schering em 88, eu já tinha notado que não tinha mulheres na força de vendas. Isso foi antes de ir para o México. Então eu falei, escuta, por que não tem mulher na força de vendas? Isso aqui não é comum, isso aqui não vai funcionar. Aí nós colocamos um desafio, então nós colocamos a primeira mulher, eu acho que foi no final de 80, começo de 90, a primeira mulher na força de vendas médica de uma empresa que era dedicada à saúde da mulher, né? Hoje em dia, mais da metade das pessoas são mulheres, né? Então a gente vê que a gente pode gerar um impacto, não só eu, mas toda a indústria começou a realmente fazer alguma coisa. Então eu fiz esse parênteses. Aí eu fui para o México, eu voltei em 2002 e eu falei, nossa, não tem negros, né? Nós temos agora mulheres, mas e os negros? E tinha uma moça lá, a Gisela, que estava no SAC, uma moça muito agradável, com potencial, com talento. E eu falava, nossa, ela devia estar falando com os clientes, né? Uma pena ter uma pessoa tão simpática falando só no telefone. E ela passou por um processo, então ela foi escolhida para fazer parte da força de vendas da área da ginecologia. Ela está até hoje com a gente. E então ela foi, na verdade, para mim, é uma grande satisfação de estar ajudando uma pessoa, porque você acaba mudando a vida das pessoas, né? E o impacto é enorme, né? E eu fiquei feliz em poder ajudar nesse processo. Eu saí em 2006 do Brasil, fui para a Espanha, quando a Bayer comprou a Schering naquela época, e eu fiquei lá 5 anos quase, e voltei para cá em 2011 para assumir a presidência aqui no Brasil. E na hora que eu cheguei aqui, eu notei que não tinha assim muita mudança em relação à inclusão racial, né? A Bayer tem globalmente o programa de inclusão gênero, né? E também LGBT. No caso da inclusão racial, basicamente o Brasil é um país um pouco especial e também os Estados Unidos, né? Não tem essa situação na Europa. Então eu fiquei muito atento, mas não tinha nada da Bayer. Falei, bom, se a Bayer não tem nada globalmente, eu vou fazer isso aqui local, com o nosso pessoal. Porque a gente, como CEO, a gente não sabe como abordar o tema da inclusão. Diversidade de forma geral, né? A gente não sabe lidar muito bem, porque a gente não conversa com as pessoas, nem com o PCD, a gente não sabe bem de como começar a falar sobre o assunto. No caso dos negros, então, o que eu fiz? Comecei a falar com eles para me ajudarem nesse processo. Então, logo, o primeiro comentário, assim, olha, eu perguntava, o que eu falo? Eu falo negro, afrodescendente, afro-brasileiro, preto, e assim, indiretamente, não, você pode falar de qualquer jeito, o importante é falar da gente, né? Mas preto não fica muito bem, você pode falar afrodescendente, mas foram dando umas dicas, né? Mas estavam muito felizes pelo fato de eu estar realmente genuinamente interessado em saber mais. E aí fiquei sabendo também que ele se sentiu muito bem na empresa, mas que para você subir, você tem que se esforçar muito mais para chamar a atenção, para aparecer no radar. E o que as pessoas afrodescendentes querem é oportunidade. Ninguém quer favor. A gente tem que colocar as pessoas dando oportunidade para elas, porque se é só por favor, não vai funcionar, né? Você vai queimar a pessoa, ela não vai conseguir performar, e você vai, no caso da inclusão racial, você vai queimar a causa, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então você tem que promover as pessoas e contratar aquelas que têm potencial para assumir algumas posições. Eu não sabia bem o que fazer, então eu fui expandindo, a gente ampliou, o RH começou a participar mais também, porque o RH também não tinha muita experiência, a gente foi aprendendo juntos, e a gente foi então aumentando o grupo, com mais pessoas negras da Bayer, começando a falar, o pessoal mais jovem, eles falam muito mais, né? Existe com a mídia social, até através de vocês, você acaba divulgando mais coisas, e o pessoal mais novo, os meninos, pensam diferente, né? Independente de cor ou raça, eles realmente todos pensam mais ou menos iguais, querendo uma oportunidade igual para todos. Então isso tem ajudado também nesse momento a gente fomentar essa discussão. Então isso tem ajudado na discussão interna na empresa, a gente acabou então criando um grupo
um comitê de diversidade, e depois o comitê ele tem pilares, vamos dizer assim, com grupos de afinidade. Nós temos gênero, LGBT, PCD, e temos também os negros, que chamamos BAIAFRO. E assim nós criamos grupos internos que estão se mobilizando já em relação à sua causa, vamos dizer assim. E isso é muito bom, né, porque você acaba movimentando toda a empresa. O RH, obviamente, tem um papel principal, porque é a porta de entrada, também é o pessoal que decide as promoções, e também a comunicação, porque a comunicação ela fala para fora da empresa, mas também para dentro da empresa. Então, hoje nós temos na Bayer um movimento muito forte e está sendo muito rico a experiência, até para mim, né? Eu digo assim, eu só lamento uma coisa, que eu não fiz isso antes, né? A verdade é essa. Eu queria ter feito isso muito mais cedo na minha carreira, né? Que estou com 62 anos, quer dizer, eu aprendi muito, depois do post que a gente vai comentar um pouco, né? Que eu coloquei no LinkedIn, eu aprendi muitas coisas. Eu conheci agora um lado do Brasil que eu não conhecia. Eu posso dizer que o Brasil que eu conhecia era o meu lado, né? Assim, do meu meio. E agora eu posso falar que eu conheço o Brasil por inteiro, porque eu conheço pessoas de diversas origens, níveis sociais, e isso é muito rico. Você vê que as pessoas são bem intencionadas e que as pessoas negras querem no Brasil oportunidades. E você vê que realmente existe um preconceito, um viés inconsciente. Com certeza, ninguém vai falar assim, eu não gosto de negro, não quero trabalhar na minha empresa. Isso não acontece, mas é inconsciente. As pessoas vão fazendo as coisas, você olha as revistas, capas de revistas, muitas vezes não aparece nenhum negro, é o default. E quando vem uma notícia negativa, já aparece às vezes um negro, um outro, né? Então é uma coisa que acontece, acho que sem uma coisa assim proposital, né? E eu acho que a ideia é essa, de gerar uma mudança, né? Uma maior consciência. Eu fui conhecendo pessoas, e aí eu conheci uma pessoa que estava procurando emprego, um profissional da área de IT, e eu estava acompanhando assim a procura dele por um emprego, e eu perguntei um dia, ele me ligou na realidade, ele falou, Theo, você não sabe o que aconteceu comigo, fui fazer uma entrevista, e o entrevistador olhou na minha cara e falou que eu não entrevisto negros. E estava a pessoa de RH lá, também ficou sem saber o que fazer, e ele ficou chocado, né? E eu falei, não, vai para a polícia. Ele falou, não posso ir para a polícia porque demorou tanto para chegar onde eu cheguei. Meus pais se esforçaram muito, né, para eu ter toda essa bagagem que eu tenho hoje. Eu não vou queimar meu filme, porque senão eu não vou encontrar emprego. Então ele falou, eu vou continuar a procurar. Nós negros estamos acostumados a passar por isso, né? A gente vai então batalhar um pouco mais. Porque realmente o negro para encontrar emprego, você pode falar com muitos, todos vão confirmar que realmente é algo. Eles notam a diferença, eles sentem a discriminação e o preconceito. Então eu falei, olha, eu vou colocar um post. Eu mandei o texto para ele e depois eu decidi colocar no LinkedIn. E assim, numa boa, tentar ajudar que de repente alguma empresa falasse, não, esse cara, vamos tentar ajudar essa pessoa que está procurando emprego. Na realidade foi essa a minha intenção, não é nada mais do que isso. Mas então aconteceu que de repente, aqui vocês acompanharam, em 2 semanas, 500 mil views, né? Eu recebi mais de 4 mil likes e mais de 1.000 comentários. E aí eu vi que a situação era muito pior do que eu tinha imaginado. Os comentários, assim, de forma geral, a comunidade negra aqui no Brasil pedindo para não parar. E, obviamente, que não sou o protagonista, né? Houveram críticas, eu dou toda a razão. Não quero ser o protagonista. O que eu quero é ser um mensageiro. Quero ser uma pessoa que está colaborando e ajudando com a causa. Eu aprendi também que tem algumas coisas que é melhor as pessoas brancas falarem. Porque se aquele post fosse de uma pessoa negra, ninguém ia ler aquilo. Ia falar, tudo, sabe, isso aí é mimimi, como sempre está reclamando. E depois eu fui aprendendo também com as leituras que eu fiz, que eu li no livro do Lázaro Ramos, tem lá uma citação que ele faz de uma outra pessoa, o nome dela é Luciane, eu acho, que ela fala que o racismo é o crime perfeito, que só a vítima sabe. E quando a vítima vai reclamar, aí o pessoal fala mimimi, né? Então, você é um checkmate, na realidade. Então, eu acho que chamando os brancos para a conversa e ajudando nesse processo, você acaba, então, de repente, aumentando muito mais a consciência de todos. Agora, os comentários que me chamaram a atenção também foram das mulheres, falando que, além de ser mulher, ela é negra. Então, para a mulher negra, afrodescendente, é a situação muito mais complicada e elas não conseguem emprego. Então, você vai aprendendo, você vai tendo experiência e vai conhecendo esse mundo. Nós temos um racismo velado, um apartheid velado no Brasil, no sentido que os negros, de uma certa forma, são invisíveis, né?
Você pega um iceberg você vê a parte de cima é visível, que a gente sabe que existe, mas a parte de baixo é muito maior, muito mais profundo. E se a gente não for proativo, também como empresa, como sociedade, a gente nunca vai resolver esse problema. Aí você acaba olhando para o Brasil, para a nossa história como país. Os brancos vieram para cá, livres, atrás de um novo sonho e atrás de criar riqueza, né? Começando com a colônia, depois quando ficou independente. Os africanos vieram para cá escravizados, sem liberdade, os brancos com sonhos e os negros com sonhos destruídos, né? E essa foi a criação do Brasil, o afrodescendente, os africanos criando riqueza para os brancos. Então o Brasil foi criado sobre a desigualdade. Eu sou afrodescendente, ela na realidade ela tem dois chapéus, né? Ela tem o chapéu dela, o profissional dela tem que fazer o trabalho dela, e ao mesmo tempo elas carregam também essa necessidade de defender a cor da pele dela, né? Defender a causa dela. Então as pessoas negras têm uma desvantagem também competitiva, porque elas têm que fazer o trabalho também defender para não ser discriminado. Com a tecnologia, os alunos que têm dinheiro, que têm recursos, têm mais tecnologia para estudar, né? Tem um laptop, tem um iPad, e as pessoas menos privilegiadas, historicamente excluídas, elas têm menos recursos para estudar. Então a diferença vai ficar cada vez maior. Então, se a gente quer acabar com a violência e quer aumentar o emprego, e aumentar o consumo, a economia, nós temos que forçosamente mexer na educação e na inclusão racial. Senão, a gente nunca vai avançar como país, que eu falo como nação. Então, nós temos também todo o potencial para mudar isso, porque as pessoas estão aqui, já nasceram, já existem, é só realmente botar a mão na massa e começar a trabalhar nisso. Nós chegamos num ponto hoje no Brasil que cada um tem que fazer o seu papel, os executivos também, os CEOs. Nós temos que ter coragem realmente agora de avançar. E aquilo que eu falei, que coragem não é coragem para tocar o tema, porque para fazer o certo não tem que ter coragem. Eu acho que estou fazendo o certo, o que é correto. Não tem que ter coragem para isso, mas coragem no sentido que eu me sinto muito sozinho, né? Como a posição que eu tenho hoje. Obviamente não vou ser CEO para o resto da minha vida, né? Então eu tenho agora uma janela para poder ajudar esse processo, mas a minha esperança também é que mais CEOs possam se engajar. Tem pessoas que perguntam para mim, tudo bem, mas isso não pode ser o motivo, tem que ser porque é bom para o negócio, né? Porque qual é o business case que você tem? Eu falo, não, na realidade acho que você não pode chegar para a sua empresa e para a sociedade e falar, eu estou fazendo isso que é bom para o negócio. Eu acho que isso não pode ser o driver, como se diz, o motivo principal. O motivo principal é o coração mesmo, né? Tem que ser, hoje em dia, a juventude não quer ter líderes que pensam só em dinheiro e resultados, rentabilidade, em crescimento, tudo isso aí. Eles querem também ver como é que está o meio ambiente e também como é que a gente trata as pessoas, né? E, obviamente, que a inclusão e a diversidade faz parte disso. A experiência que eu estou tendo como profissional, como CEO, mas também como brasileiro, como ser humano, é fantástico, porque você vê a empresa se mobilizando, você vê as pessoas fora da empresa elogiando, né, felizes que está tendo alguma mudança. Eu vejo também que tem muitas pessoas já fazendo coisas. Eu até acho que isso aqui é irreversível, né? Nós chegamos num momento hoje que isso tem que ser reversível. Até para mim, o dia que eu sair da empresa que eu estou, eu gostaria que isso fosse algo irreversível, perene, que ninguém viesse depois de mim tentar parar com isso aí, porque os nossos empregados não vão aceitar mais. É assim que tem que ser, né? E então, eu só posso recomendar a qualquer CEO que esteja assistindo esse vídeo, se você tiver alguma insegurança, converse com as pessoas negras da sua empresa. Converse com eles. Eles vão ensinar o caminho. Nas reuniões que eu tive, que havia somente pessoas afrodescendentes, talvez havia 3 ou 4 brancos, eventos que eu fui convidado para participar, e você tinha lá juízes, desembargadores, você tinha advogados, empresários, executivos. Tinha gente mais simples também, né, de todos os níveis. Mas o que unia essas pessoas nesse evento era a cor da pele. E nós não temos isso como branco, essa necessidade de fazer uma reunião para defender a nossa cor da pele. Mas os nossos compatriotas afrodescendentes têm a necessidade, metade do país. E eu aprendi também o que é a solidão racial, que é uma palavra que eu não conhecia, que uma pessoa afrodescendente me explicou. A solidão racial é quando você está num ambiente, numa empresa, você tem lá 40 pessoas no andar e você é a única pessoa negra. Não é que ela seja maltratada, mas ela sente uma solidão, porque ninguém conhece
como ela se sente, né, como negra na vida, não só na empresa, na vida. Eu senti isso aquela noite que fui nesse evento, que tinha mais negros do que brancos. Eu falei, nossa, realmente, eu me senti um pouco diferente, né? E eu posso imaginar, eu nunca vou poder colocar no lugar de uma pessoa afrodescendente, mas posso imaginar como é que é esse sentimento. Porque, como eu falei também no começo, tem que ser genuíno. Se eu chegar na empresa e falar que eu estou fazendo isso aqui porque é bom para o negócio, morreu o assunto. Eu faço isso porque eu quero fazer o que eu acho que é o certo, e isso vem do meu coração mesmo, né? E eu me sinto muito feliz de estar podendo fazer agora, nessa altura da minha carreira, podendo ajudar algumas pessoas a fazer uma diferença na vida delas. Bom, eu diria que sim. Agora eu tenho que dividir meu tempo para dar palestras, né? Compartilhar minha experiência. Isso sim me tem dado um pouco mais de trabalho, mas faço com prazer, né? Em algumas ocasiões eu peço também, quando dou uma palestra, para a empresa fazer uma doação, qualquer valor, para algum instituto que está mexendo com a inclusão racial, para ajudar as pessoas. Eu, obviamente, não quero ganhar dinheiro com isso. Eu faço parte de um grupo de CEOs da Fundação Dom Cabral, que nós chamamos de CEO Legacy, e cada CEO quer deixar o seu legado. E são mais ou menos 20 CEOs, e nós queremos deixar como legado muitas coisas ligadas à parte social. Por acidente, essa causa da inclusão racial eu sempre acabei colocando em pauta nas reuniões. Tem alguns que já estão me apoiando também, alguns que até começaram com projetos enormes. E a ideia agora é a gente continuar com isso e poder realmente ampliar todas essas atividades com o nosso CEO Legacy. E nesse CEO Legacy nós tivemos também pessoas de fora da Europa, do ENSEAD, que são professores que vêm fazer intercâmbio, explicar o que está acontecendo no mundo e tal. E um deles falou, quando eu coloquei a causa racial, ele falou para mim, olha, Theo, essa causa racial acho que vai ser a mais importante para o mundo, não só para o Brasil, nas próximas décadas, né? É uma coisa que nós temos que saber lidar com isso e realmente cada um tem que fazer a sua parte. Mas eu acho que a gente está no momento certo para fazer, né? Sempre, nunca é tarde para fazer. Eu diria, eu tenho pouco contatos assim, sobre a causa, já fui dar palestras em algum cliente na área farmacêutica, um grande distribuidor me convidou, porque eles estão começando um projeto de inclusão e diversidade, e pediram para dar uma palestra similar a essa, uma fala. Então, tenho tido também, e também pessoas, por exemplo, agricultores que me procuraram, que são também grandes cooperativas, também elogiando essa iniciativa e sentindo muito orgulho, né, de ver uma empresa como a Bayer fazendo algumas coisas. Então, alguns clientes acabam gostando e acabam me convidando também. O que eu acho também que eu quero fazer, obviamente, como nós temos na Bayer by Afro, tem empresas também que também tem grupos de afrodescendentes, tem várias empresas criando grupos também, que esses grupos possam se juntar e trocar experiências, né, as melhores práticas e tal. E eu acho que isso também é fantástico. Então, deixar um legado nesse sentido, eu acho que é muito bom, né? Mas, falando a verdade, né, o ideal seria não ter que ter nem um comitê de diversidade, né, que tudo já fosse automático. Então, eu espero também que algum dia isso não seja mais necessário, que a gente possa parar com os comitês, grupos de afinidade, que tudo isso já faça parte da empresa, de uma forma automática. Eu tenho colocado alguns posts. Eu quero, obviamente, o que eu queria fazer um dia, que eu tenho que ter tempo, né, fazer um resumo da minha experiência do post de março de 2017. Quando eu coloquei o post, jamais imaginava uma repercussão dessa. Eu pensei até em tirar o post, na realidade. Eu pensei em tirar porque eu também recebi críticas de pessoas falando, Theo, o que você está se metendo? Isso não é negócio de CEO. Eu falei, mas por quê? Não, você sabe, eu quero dizer, você é CEO multinacional, esse não é o seu papel. Eu falei, mas me diz uma coisa, o que eu fiz de errado? Aí a pessoa falou, não, você não fez nada de errado, né? Mas tem que... Você sabe o que eu quero dizer? Eu falei, não sei, porque na realidade se a empresa fala de diversidade, é o que eu estou fazendo o meu papel. Eu não imaginei que fosse ser tão impactante. Mas eu acho que uma lição para todos, né? Aqui, do meu lado como empresa, mas também vocês do LinkedIn, que vocês estão vendo na prática o impacto que a mídia social pode ter em toda uma sociedade.